espiritual, a igreja santa, a igreja lavada, remida pelo sangue do Cordeiro. Essa igreja que exalta esse Deus poderoso, esse Deus que se faz presente aqui neste lugar. Mesmo antes de nós chegarmos, o Senhor já estava aqui, porque a luz de Deus habita neste lugar, a luz do Espírito Santo de Deus habita neste lugar. E vivemos uma batalha muito grande, como a nossa irmã falou, uma batalha muito grande espiritual, entre o reino das trevas e o reino da luz, mas o nosso Deus é maior, porque o que habita dentro de nós é maior que o que está neste mundo, amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. E eu me alegro muito de chegar aqui neste lugar, porque tenho acompanhado com a irmã Ana. Louvo a Deus por essa oportunidade, porque eu quero te dizer que nada acontece por acaso. Tudo que está acontecendo aqui está na direção do Espírito Santo de Deus, amém? Desde que eu passei a receber convites para levar uma palavra, eu disse: Senhor, eu quero receber convite teu, Pai. Convite que vinha do alto. Convite para mim ser um instrumento na tua mão para levar a tua palavra. E quando a Ana me fez o convite, eu disse: Senhor, ela poderia ter convidado quantas pessoas, porque essa serva de Deus anda por tantos lugares, conhece a tantos homens e mulheres, servos de Deus. E o Senhor me chamou: Senhor, pois eu quero ser um instrumento na tua mão, Pai, naquele lugar. Porque a palavra do Senhor diz, ele diz quando Nicodemos procurou a Cristo para querer saber, para entender as coisas que estavam acontecendo, e ele disse para Nicodemos: Nicodemos, precisa nascer da água e do Espírito, Nicodemos. Nicodemos, como é que pode, Senhor? Como é que eu vou nascer da água e do Espírito? Mas o Senhor diz: precisa nascer de novo. Tu não entendes, mas precisa nascer do Espírito, porque aqueles que são nascidos do Espírito, eles são como o vento. A gente ouve a voz do vento, mas a gente não vê nem de onde ele vem, nem para onde vai. Assim, aqueles que são usados pelo poder do Espírito Santo de Deus, amém? Então o Senhor moveu o seu Espírito Santo nesta noite. O Senhor moveu as nossas vidas para estarmos reunidos aqui neste lugar. O Senhor Deus se faz presente aqui neste lugar. E Ele quer falar conosco através da sua palavra, amém? Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Parabenizar a Meriane por mais esta data, por mais essa primavera. E dizer para ela que o maior presente que ela recebeu foi a luz de Deus na sua vida. Foi a salvação. Não só ela, mas as todos que estão aqui presentes. Todos, homens e mulheres, servos e servas do Senhor, que receberam a Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Foi o maior presente que nós recebemos. Porque tudo isso aqui vai passar. Céus e terras passarão, mas as palavras dele não passarão. Se cumprirão todas. E ele prometeu que ia preparar um lugar maravilhoso para nós lá. E que ele viria buscar a sua igreja. E a maior alegria nossa é que não importa como você esteja, se você está atribulado, se você está triste, se você está angustiado, se você está passando por algum problema, eu quero te dizer que melhor é morar na glória com o Senhor. Isso aqui tudo vai passar, é passageiro. O melhor é a nossa salvação que está já guardada com o Senhor. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Mateus. Louvado e agradecido ao nome do Senhor. Aleluia. Evangelho de Mateus. Aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Evangelho de Mateus, capítulo 4, a partir do verso 12. Aleluia a Deus. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Deixa o aniversariante chegar. Mateus, capítulo 4. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluia, Jesus. Que toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor. Exaltado, maravilhoso é o teu nome, Senhor. Mateus 4, a partir do verso 12. E ouvindo, porém, Jesus que João foi preso, ele retirou-se para a Galileia e, deixando Nazaré, ele foi morar lá em Cafarnaum, situado à beira-mar, nos confins de Zebulon e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta Isaías: terra de Zebulon, terra de Naftali, caminho do mar, além do Jordão, Galileia dos gentios.
E o povo que jazia em trevas viu uma grande luz. E aos que viviam na região e na sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. E daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo, ou é chegado, o reino dos céus. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós te rendemos graça pela tua palavra revelada. Nós te agradecemos por esta palavra, Pai, que chegou até os nossos dias, Senhor. Nós te agradecemos pela tua palavra que tem nos alimentado nesses dias que têm sido difíceis, Senhor. Mas tu tem nos sustentado, Pai. A tua palavra que nos vivifica, que nos fortalece, que alegra os nossos corações e que nos faz, Senhor, ansiar pela tua volta, Senhor. Sabendo que tu é poderoso, Senhor. Sabendo que tu vai cumprir as tuas promessas, Pai. E tudo está através da tua palavra. Por isso nós amamos a tua palavra. Te adoramos, Pai. Te pedimos a tua direção neste culto. Que tu fales aos nossos corações. Que tu neste momento nos leve junto ao teu trono, Pai, e que nos conceda espírito de sabedoria, espírito de revelação e pleno conhecimento da tua vontade, Pai. Que seja feita a tua vontade aqui neste lugar, para a honra e glória do teu santo nome. É o que nós te oramos e já te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Aleluia. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Aleluia. E Jesus, sabendo que João Batista havia sido preso, Jesus, que estava em Nazaré, ele agora resolve voltar para Galileia, resolve voltar lá para Cafarnaum, e dar início a um grande ministério. E como diz a palavra aqui, que esta terra, o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus vir, já tinha profetizado a respeito dessa terra. E esse lugar lá, que era um lugar próximo do mar da Galileia, era um lugar que tinha sido invadido muitas vezes por vários povos. E aquele lugar ali, aquele povo sempre foi subjugado. Aquele povo que Aleluia. Aquele povo ali era uma mistura muito grande. Por isso que eles chamavam de Galileia dos gentios. Porque ali tinha gente de todas as formas. Pessoas que agradavam aos fariseus e pessoas que não agradavam a eles. E aí o Senhor usa o profeta Isaías para falar ali naquele lugar, que aquele lugar onde antes houvera sido tristeza, um lugar onde houvera sido trevas, resplandeceria um dia a luz do Senhor. E a luz do Senhor seria Jesus Cristo. E Jesus chega naquele lugar e foi o lugar onde houve mais maravilhas, mais milagres do Senhor foi naquele lugar. No lugar outrora, onde não se poderia ver nada, não se esperaria nada de bom naquele lugar, foi onde o Senhor operou com mais poder, lá em Cafarnaum, no mar da Galileia. Foi quando o Senhor começou o seu trabalho de resgatar aqueles apóstolos para começar a trabalhar com eles. Mas o que eu queria trazer para vocês hoje, o que me chamou a atenção nesse texto, foi as palavras de Jesus. Foi as palavras das boas novas da salvação. Eu quero chamar a atenção para vocês, foi o que Jesus falou. 3 palavras bem simples. E ele iniciou seu ministério falando dessas 3 palavras. E eu quero falar a respeito dessa brilhante luz das boas novas. As boas novas que nos alcançou, que não tem alcançado só vocês que estão aqui neste lugar não, mas tem alcançado a todos aqueles que crêem e aceitam Ele como Senhor e Salvador de suas vidas. A brilhante luz das boas novas. E Jesus o fala aqui em 3 palavras. Ele diz: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Esse é o nosso evangelho. É o evangelho que é apregoado. É o evangelho que Jesus saía de cidade em cidade apregoando a palavra poderosa do Senhor. Era assim que Jesus falava: arrependei-vos, é chegado, é fim do tempo, o reino do Senhor já chegou, o reino de Deus é chegado, Ele está próximo, arrependei-vos e achegai-vos para junto do reino de Deus. Essas eram as palavras do Senhor. E aí a gente escuta os irmãos dizer: nós queremos ser usados no poder do Espírito Santo, nós queremos fazer o ídolo do Senhor. Mas aí vamos entender o que essas palavras querem dizer, qual o poder que há nessas palavras. Então, quando o Senhor fala de reino de Deus, nós temos que voltar lá para o princípio, lá para Adão e Eva, quando começou tudo. Lá no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, quando Deus criou Adão e Eva, tudo lá era um paraíso. O local era chamado paraíso. O mesmo paraíso que nós almejamos um dia morar na glória com o Senhor. Um lugar onde não há dor, um lugar onde não há tristeza, um lugar onde não há angústia, um lugar onde há abundância e não escassez. É para lá que nós queremos ir, é para o paraíso que está reservado desde o princípio dos tempos. E lá no paraíso, lá naquele lugar, tudo corria bem. Tudo era muito bom, tudo era perfeito, porque Deus usava da sua autoridade sobre o homem, e o homem e a mulher se submetiam a Deus. Havia submissão, havia
poderosa. E assim, por isso que havia paz naquele lugar, por isso que havia alegria naquele lugar, por isso que havia abundância, porque o homem escolheu de livre e espontânea vontade a servir a Deus verdadeiramente. Enquanto isso ocorreu, o paraíso foi perfeito. Até que um dia o homem fez uma escolha. Até que um dia o homem fez uma escolha. Ele escolheu não ser mais governado por Deus. Ele escolheu agora ser governado por uma outra coisa. Porque quando a gente fala de governo, a gente se lembra de reino. E reino só existe quando existe um rei e existe aqueles que são submissos ao rei. Só existe reino se houver um rei e se houver súditos. Se houver só rei, não é reino. Se houver só súditos, não é reino. Mas para haver reino tem que haver rei e súditos. E os súditos têm que submeter-se totalmente à autoridade do rei para que o reino funcione. E era assim. Mas um dia o homem resolveu não ser mais governado por Deus. Ele escolheu desobedecer a Deus. E aqui onde entra o reino das trevas. É aqui onde entra a desobediência do homem e o reino das trevas entra e começa a operar. Quem é este rei agora que veio operar? Satanás. Este é o rei que veio operar no reino das trevas. Com ele traz um governo que gera morte, roubo, destruição. Com ele traz um reino que nos leva para o fundo do poço. Com este reino, ele nos tira a nossa paz. Neste reino, ele tira a nossa alegria. Neste reino, ele tira a nossa saúde. Neste reino, ele tira a nossa visão do Senhor. Mas Deus foi culpado por isso? Não. O homem escolheu. Nós fazemos a escolha. A quem queremos servir, se a Deus ou ao inimigo. A escolha parte de nós. Nós escolhemos. E no momento que nós escolhemos, nós nos submetemos totalmente àquele reino. E aqui onde eu quero deixar para você nesta noite, o que rege o reino de Deus, se o teu sonho é servir verdadeiramente, se o teu sonho é viver uma vida de paz, de alegria, de tranquilidade, uma vida totalmente diante da presença de Deus, submeta-se à autoridade de Deus. Submeta-se sobre a autoridade dos homens e mulheres de Deus que o Senhor tem designado para que tu esteja debaixo da autoridade dele. Porque enquanto estamos debaixo da autoridade do Senhor, nós estamos livres de todo o mal. Ele nos livra. Ainda que os dias pareçam difíceis, ele está ali com a sua mão poderosa nos livrando a todo momento. Mas no momento que nós escolhemos desobedecer, no momento que nós escolhemos ser insubmissos, no momento que nós escolhemos ser rebeldes, a gente sai do plano de Deus e passamos a ser governado por outro. Paulo em suas cartas ele diz que aquele a quem você serve, aquele a quem tu serve, a esse tu faz ser. Se você serve a Deus, você vai ser servo totalmente do Senhor. Mas quando a gente não se submete a Ele, a gente passa a reinar dentro do reino das trevas. E não é isso que o Senhor quer para nós. O Senhor não te chamou para viver no reino das trevas. O Senhor te chamou para viver no reino da sua maravilhosa luz. Ele diz que nos transportou das trevas para a sua maravilhosa luz, para que nós tivéssemos vida em abundância. Foi assim que o Senhor quis. Mas o Senhor nos deixou livre desde o princípio. Escolhe tu submeter-se. Escolhe tu ser servo do Senhor. Escolhe tu obedecer. E este é a referência. Este é o regimento que rege, está debaixo da autoridade de Deus. Obediência. Quando ele deu as instruções para os homens, ele disse: eis que eu ponho diante de vós o bem e o mal, a obediência e a desobediência. Escolhe tu obedecer. Escolhe tu a vida. Porque ele disse que se nós obedecêssemos verdadeiramente a